A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Rodrigo do Vale, servo do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo e meditação na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, aonde temos sido edificados, onde Deus tem nos despertado, onde Deus tem falado profundamente aos nossos corações. Hoje estaremos aqui meditando em Provérbios, capítulo de número 8, do versículo de número 22 até o versículo de número 36, aonde a epígrafe desse texto, na tradução da Bíblia que eu possuo no momento, nos diz: a sabedoria existe desde a eternidade. O texto a qual o escritor de Provérbios, a partir do verso de número 22, ele vai apresentar a sabedoria como uma pessoa, como algo que foi possuído ou criado por Deus, desde o princípio, desde a eternidade. Até o versículo de número 31, do versículo 22 ao versículo de número 31, é uma apresentação como se a sabedoria fosse uma pessoa. Sabemos que Deus tem os seus atributos, e um dos seus atributos é a sabedoria, ou seja, a sabedoria do homem nós hoje possuímos, adquirimos com o tempo, com o passar dos anos, nas escolas, com os familiares, com os mais velhos. Cada dia nós aprendemos e possuímos um pouco mais de sabedoria. Porém, o nosso Deus, um ser que não foi criado, pois ele existe desde a eternidade, ele já possui esta sabedoria. Porém, o escritor aqui de Provérbios, no capítulo 8, a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 31, ele vai apresentar esta sabedoria como uma pessoa, dizendo que desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerada, antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus. Aí estava eu, quando compensava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem a seu mando, quando compunha os seus fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia das suas delícias folgado perante ele em todo o tempo, folgando o seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ou seja, o escritor aqui está apresentando a sabedoria de Deus, a sabedoria eterna do nosso Criador como uma pessoa, dizendo que antes de tudo fosse criado, ela já existia. O nosso Deus já possuía esta sabedoria. Porém, no versículo de número 32 ao versículo de número 36, ele vai nos falar da seguinte forma: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado serão os que guardam os meus caminhos. O verso de número 32, agora a sabedoria como uma pessoa descrita em Provérbios, pelo escritor de Provérbios. Agora ele vai nos fazer um convite a ouvir, a guardar os seus caminhos, as suas palavras de sabedoria. Verso 33, ouvi a correção e não rejeiteis, e sede sábios,
Bem-aventurado o homem que dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, achará vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ou seja, o escritor de Provérbios, ele está convidando, através da sabedoria, como uma pessoa, a ouvirmos, a dar ouvido a tudo aquilo que nos orientar e nos falar, porque seremos bem-aventurados se guardarmos os seus caminhos, a aceitarmos a correção desta sabedoria para que possamos ser sábios. Hoje nós vivemos em um mundo aonde existem muitas dificuldades nas nossas vidas, aonde nós passamos por diversos momentos ruins, momentos difíceis. Hoje, a maior luta e a maior dificuldade do ser humano é a tal da indecisão, não saber o que fazer, não ter um direcionamento. E nós, lendo e entendendo este texto, junto com o contexto do verso 22 ao verso de número 36, nós entendemos que precisamos ter esta sabedoria ou buscar esta sabedoria de Deus para as nossas vidas, porque quando nós colocamos a nossa vida na direção do nosso Deus e exercemos a nossa fé e executamos essa sabedoria nas nossas vidas, temos a certeza e a confiança de que tudo será resolvido e solucionado. Quantos pais hoje precisam ter mais sabedoria para lidar com os filhos? Quantos homens e mulheres que precisam ter mais sabedoria para lidar no seu trabalho, no seu cotidiano? Quantos hoje precisam ter sabedoria para lidar com o seu ministério, para lidar com o seu chamado? E por isso nós, neste dia, estamos sendo convidados por ela, pela própria sabedoria, a guardarmos os seus caminhos, a guardarmos as suas palavras, a ouvirmos a sua correção e não rejeitar, para que possamos o quê? Sermos sábios, que possamos adquirir esta sabedoria. A palavra de Deus diz que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Nós hoje pedimos tantas coisas a Deus, pedimos a Deus portas de emprego, pedimos a Deus cura de enfermidade, pedimos a Deus restauração na família, pedimos a Deus prosperidade, pedimos a Deus tantas coisas, mas se nós pedíssemos apenas a Deus, me dê sabedoria para lidar com esta situação, eu tenho certeza que Deus nos daria e nos dará esta sabedoria para que possamos lidar com qualquer situação e sermos vitoriosos, porque Deus é que nos garante a vitória. Então, que nesse dia que você está aí ouvindo esse áudio, assistindo essa pequena explicação deste contexto de Provérbios 8, do 22 ao 36, que possamos ter a sabedoria da parte de Deus, pedirmos sabedoria da parte de Deus para que possamos aproveitar melhor os nossos dias, para que possamos educar melhor os nossos filhos, para que possamos ser homens e mulheres melhores do que nós somos. Que Deus te abençoe. Prosseguimos aí firme no propósito deste estudo do livro de Provérbios. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz.